Olá, nono ano, bom dia. Vamos para a nossa aula de física de hoje. Desculpe, nossa aula de ciências de hoje. E vamos começar relembrando um pouquinho a respeito do átomo e as suas partículas, tá? Então, nós já estudamos lá que o átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons, né? Vimos também que os prótons e os nêutrons se localizam dentro do núcleo, né, que é onde está a maior concentração de massa do nosso átomo, e os elétrons, eles ficam distribuídos na eletrosfera. E eles têm uma massa muito menor que a dos prótons e os nêutrons, eles são leves e têm facilidade para se mover. Então, a nossa massa positiva se concentra dentro do núcleo, que ela é a massa dos prótons, né? Os prótons possuem carga positiva. Os nêutrons que ficam dentro do núcleo não possuem carga, têm carga neutra, e os elétrons que se encontram na eletrosfera possuem carga negativa. Devido a essa dificuldade de movimentar um próton, né, por ele ter uma massa muito grande, os prótons não saem de dentro do núcleo, tá? Então, o que a gente percebe? Que um átomo, quando ele faz ligações com outros átomos, o que ele pode doar e receber são sempre elétrons. A quantidade de prótons dele nunca muda, tá? Permanece constante lá dentro do núcleo. E ele possui a capacidade de doar elétrons ou receber elétrons, dependendo da situação. Então, como o elétron tem uma carga negativa, sempre que um átomo doa elétrons, ele perde, né, uma certa quantidade de elétrons, então ele fica com mais prótons do que elétrons. Então, ele adquire uma carga positiva. Aí, quando o átomo recebe elétrons, ele fica com uma quantidade maior de elétrons do que prótons, então ele adquire carga negativa. E se ele possui exatamente a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente diz que ele é um átomo neutro, né? Eletricamente neutro, porque ele possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, tá? Agora aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito dos elementos químicos, como que eles são classificados, como que eles são organizados na tabela periódica e o que significa esses numerozinhos que a gente encontra nos elementos químicos na tabela periódica, tá? Então aqui nós temos o exemplo do enxofre, tá? O enxofre é representado pela letra S na tabela periódica. Lembram lá que é sempre uma letra maiúscula, né, que representa o elemento químico. Quando eu tenho só uma letra, a letra tem que ser maiúscula. Quando eu tenho duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Então, o símbolo da letra maiúscula representa o elemento químico que nós estamos analisando. Aí nós temos sempre dois numerozinhos, o número de massa e o número atômico. Os elementos são organizados na tabela periódica de acordo com o número atômico. Tá? Eles ficam em ordem crescente de número atômico. Mas o que vem a ser o número atômico? O número atômico também é chamado de Z. E ele é o equivalente ao número de prótons do nosso elemento químico, do nosso átomo. Tá? Como quando o elemento químico está neutro, ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente pode dizer que o número atômico também é a quantidade de elétrons, caso o elemento seja neutro. Tá? Então, o número atômico é sempre a quantidade de prótons, para o elemento neutro vai ser também a quantidade de elétrons. E já o númerozinho que a gente tem em cima, ali na nossa representação, é o número de massa, que a gente chama de A. Então, o que vem a ser esse número de massa, gente? É a massa nuclear, é a soma de tudo que eu tenho dentro do núcleo. Tá? Então, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que a gente possui no nosso elemento químico. Então, lembrem lá, número de massa é a soma de prótons e nêutrons, representado pela letra A, tá? Pensem lá, massa nuclear é o que tem dentro do núcleo, então são prótons e nêutrons. E o número atômico é o número de prótons, que coincidentemente vai ser também o número de elétrons, para quando o nosso átomo for neutro, tá? Então, aí é importante o número atômico e o número de massa de cada elemento para vocês saberem identificar na tabela periódica o que significa cada númerozinho daqueles, tá? Aí, dando continuidade aqui, gente, nós estudamos nos nossos modelos atômicos que a eletrosfera, que é onde se encontram os nossos elétrons, ela possui níveis de energia. Essa foi a descoberta de Bohr, né? O modelo atômico de Bohr
diz que a eletrosfera é dividida em níveis de energia. E nós temos 7 níveis de energia, que foram chamados de níveis K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Então, são 7 níveis de energia e os elétrons se distribuem ali de acordo com a energia que eles possuem. Tá? A distribuição de elétrons acontece dentro dessas camadas, dentro desses níveis de energia. Como que eu vou saber quantos elétrons que eu posso colocar em cada camada, gente? Nós temos aqui uma tabelinha, tá? Que pode representar aqui e mostrar para vocês. Então, no primeiro nível, que é nível de camada, o nível 1, que é chamado a camada K, eu posso colocar no máximo 2 elétrons, tá? No nível 2, que é a camada L, eu posso colocar 8 elétrons. Aí, o nível 3, que é a camada M, eu posso colocar 18 elétrons. No nível 4, que é a camada N, eu posso colocar 32 elétrons. No nível 5, que é a camada O, posso colocar também 32 elétrons. No nível 6, que é a camada P, eu posso colocar 18 elétrons no máximo. E no nível 7, que é a camada Q, eu posso colocar no máximo 8 elétrons, tá? Então, na hora de distribuir os elétrons dos elementos, nós temos que obedecer essa tabelinha aqui, a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada camada, em cada nível de energia, tá? E além dessa regrinha aqui, gente, nós temos uma outra regrinha, que diz o seguinte, que na penúltima camada eu nunca posso ter mais do que 8 elétrons, tá? Então, o que significa isso? Vou pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Nós temos essa tabelinha aqui na apostila, tá? Lá na página 51 da apostila. Então, nós temos aqui 4 elementos e os elétrons deles foram distribuídos nas camadas, tá? Só para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui o elemento oxigênio. O número atômico dele é 8, então significa que ele tem 8 prótons, 8 elétrons. Esses 8 elétrons vão se distribuir nas camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, na camada K, eu posso ter no máximo 2 elétrons, por isso que eu tenho ali K igual a 2. Na camada L, eu posso ter no máximo 8 elétrons, mas como eu só tenho 8 no total para o oxigênio para distribuir e 2 já entraram na camada K, sobraram 6 para a camada L, tá? Então, dos 8 elétrons que ele tem, ficam 2 na camada K, 6 na camada L. Agora, nós temos o elemento argônio. O elemento argônio tem número atômico 18, então significa que ele tem 18 prótons, 18 elétrons. Então, na camada K entram 2, na camada L, gente, cabem 18, tá? Eu já coloquei 2 na camada K, sobraram 16 para eu distribuir. Eu poderia colocar 16 na camada L, porque cabe até 18 na camada L. Mas por que eu não posso pôr 16 na camada L? Por causa da regrinha, que na penúltima camada eu nunca posso ter mais do que 8 elétrons. Então, eu coloco 8 elétrons na camada L, os outros 8 que sobraram eu jogo para a camada M, tá? Ó, agora o exemplo do potássio lá. O potássio tem 19 elétrons. Então, eu coloquei 2 na camada K, ó, sobraram 17, tá? Coloquei 8 na camada L, sobraram 9, tá? Eu poderia pôr 9 na camada M? Cabe 9 na camada M? Cabe, mas lembram da regrinha que eu nunca posso ter 8 ali? Na última camada, na penúltima? Então, o que eu vou fazer? Vou pôr só 8 na camada M e o 1 que sobrou vou ter que jogar para a camada N, tá? Olhem lá o cálcio que tem 20, o que acontece? 2 na camada K, sobraram 18. Fica 8 na camada L, 8 na camada M, 8 na camada N, tá? Então, a gente vai distribuindo, obedecendo essa regrinha que eu nunca posso ter mais do que 8 elétrons na penúltima camada, tá, gente? Agora, a gente vai fazer as atividades da página 50, organize as ideias da página 50 da apostila e a distribuição de elétrons do organize as ideias da página 52, tá? Quero que vocês tentem fazer essas duas atividades, seguindo a explicação de hoje. E se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los, tá? Mandem lá as perguntas de vocês, se tiverem dúvida na hora de realizar os exercícios.